Olá! Começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou Larissa Honório e o tema que abordaremos hoje é uma interpretação do artigo 142 da Constituição Federal. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor, advogado e doutor em Ciências Sociais Aplicadas, professor Volney Campos dos Santos. Após as eleições presidenciais em outubro de 2022, muitos eleitores insatisfeitos com o resultado alegaram ilegalidade na escolha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Por todo o país, manifestantes apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro pediram uma intervenção militar e, para isso, se apoiaram no artigo 142 da Constituição Federal. Professor, seja bem-vindo ao programa Combate à Desinformação dos Campos Gerais. Primeiramente, o que realmente diz o artigo 142? Ele prevê a intervenção militar no país e a tomada do controle pelas Forças Armadas? Olá, Larissa, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa, né? E é uma satisfação imensa poder contar, né, com a audiência aí de quem acompanha o projeto de combate à desinformação. De forma alguma, o artigo 142 da Constituição, na verdade, é o artigo que define na nossa Constituição Federal, a Constituição de 1988, quais são, né, os papéis das Forças Armadas dentro do Estado brasileiro, dentro da República Federativa do Brasil, né, que é, enquanto instituição, destinada à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e à garantia da lei e da ordem. Então, as Forças Armadas têm essa função, mas nunca, jamais assumir o controle do Estado ou impedir que os poderes constituídos, um dos poderes constituídos, possa exercer as suas funções constitucionalmente previstas. Então, a ideia de uma intervenção militar, ela é completamente equivocada, porque as Forças Armadas, né, Exército, Marinha e Aeronáutica, assim como qualquer instituição ou corporação armada, né, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, sempre são instituições subordinadas, elas não são instituições autônomas que possam decidir por si só, elas servem sempre como um suporte, né, para o exercício dos poderes constituídos, né, Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, e nunca uma atuação autônoma. Até o nome mesmo, intervenção militar, é um nome juridicamente, constitucionalmente totalmente equivocado, né, porque existem figuras que prevêem intervenções reguladas pela Constituição, mas nunca para impedir, né, que um poder devidamente constituído, como o governo federal, o presidente da República, possa exercer, né, o seu mandato, como é o que se pede nas ruas nesse momento. E nesse sentido, essas manifestações e pedidos por intervenção são legais? Não são legais não, pelo contrário, né, segundo a definição prevista no Código Penal, né? O Código Penal, desde setembro do ano passado, quando houve a revogação de uma lei da época da ditadura e houve uma nova legislação substituindo, passou a prever alguns crimes contra o Estado Democrático de Direito, né? Que estão previstas no artigo 359L e artigo 359M do Código Penal, né? Que são os crimes contra as instituições democráticas, que justamente prevê como crime toda mobilização, toda manifestação de pessoas ou grupo de pessoas tendentes a impedir, né, que os poderes constituídos possam funcionar conforme a Constituição. Então, em tese, né, eu digo em tese porque existem também instituições que devem fazer esse levantamento de quem são as pessoas, o grupo de pessoas que participam ou financia esse tipo de movimentação. Em tese, ao que parece, são movimentações que infringem a lei, infringem não só a Constituição, mas principalmente configuram, né, ou têm potencial para configurar esses crimes mencionados nesses artigos que eu mencionei para você. Certo. Então, o que pode ter provocado esse entendimento de que o artigo 142 é uma previsão legal para a intervenção militar? Você sabe, Larissa, tudo na história, tudo na vida, ela tem uma história, nada surge por acaso, né? Então, se a gente for recuperar historicamente a origem desse discurso, eu acho que o período mais próximo que a gente pode chegar remonta justamente ao golpe de Estado de 1964,
quando as Forças Armadas elas destituíram João Goulart do poder, né, colocando o presidente da Câmara, né, da época na condição de presidente da República, tentando maquiar uma certa legalidade que já naquela época não existia. Em 1964 vigia a Constituição de 1946, e aí o detalhe, a própria Constituição de 1946 tem um artigo exatamente com a mesma redação. 2 artigos, na verdade, que têm exatamente a mesma redação. E quando os militares orquestraram a tomada do poder, a destituição irregular, ilegal do João Goulart, eles buscando, os militares, tentando dar legitimidade ao golpe, sustentaram que as Forças Armadas eram um poder moderador no caso, que tinha como competência constitucional assumir o comando do país numa situação de clamor que foi construída à época também. Então o que eu vejo é que esse discurso está muito relacionado a como esse desenvolvimento histórico vem sendo ensinado, seja nos grupos mais extremistas ou mesmo dentro das corporações armadas aqui do nosso país, a ponto de convencer alguns de uma forma completamente equivocada de que as Forças Armadas constituiriam um poder moderador, que poderiam assumir o poder do país dentro de uma suposta convulsão social que não existe, né? Hoje em dia nós vemos que, tirando aqueles que estão inflamados e acampados aí na frente dos quartéis, a população segue, e afinal de contas, com um presidente legitimamente eleito com uma ampla margem de votos, né? E como que o senhor avalia o impacto das fake news durante esse período? Eu acho de uma gravidade extrema, porque é um tipo de fake news que realmente estimula grupos extremistas a cometerem ilícitos, e é o que a gente tem visto de forma corriqueira, né? Mesmo nessas paralisações que nesta data, né, no mês de novembro, a gente acompanha nas estradas, nós temos visto que, a despeito da informação correta, da informação checada, ser difundida e afirmando que esses movimentos eles são contrários à legalidade, eles, não digo que tem se intensificado no volume, mas os poucos que ainda permanecem estão se tornando cada vez mais agressivos. E no dia de hoje, por exemplo, houve casos de ataque, de se queimarem mesmo veículos nas estradas, ou seja, as fake news elas potencializam esse tipo de ação, que é uma ação ilegal, inconstitucional e pode ser até mesmo qualificada em muitos casos como organizações terroristas mesmo, provocando uma certa, bastante comoção social nessas ações extremistas, né? Professor, muito obrigada pela entrevista. E acaba aqui o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais.